Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Descobrindo a Litose. Aqui nós discutimos conteúdos para você, cirurgião dentista, resolver os problemas de mau hálito do seu paciente. Meu nome é Carolina Taroco e o tema de hoje é saburra lingual, os passos para você identificar e resolver esse problema. Então nós vamos iniciar esse conteúdo falando sobre o que é a saburra lingual. Talvez muitos saibam o que é, e outros podem nunca ter ouvido falar sobre isso. Então, a saburra lingual também é conhecida como língua saburrosa, biofilme lingual, língua branca e nada mais é do que uma placa esbranquiçada que se forma sobre o dorso lingual, formada por restos de alimento, micro-organismos, proteínas de saliva e bactérias, né? Resumindo, é aquela massa branca que a gente enxerga sobre a língua. Algumas pessoas podem ter essa placa, outras não, essa saburra lingual. Então, outro fator também que pode ser diferente de um paciente para o outro, alguns pacientes podem ter essa coloração mais amarronzada por conta de ingestão de café ou de fumo, de cigarro. Então, a saburra lingual é a principal causa do mau hálito. E a gente sabe que 90%, de 80% a 90% das causas de mau hálito tem origem bucal. E a gente tem a saburra lingual como sendo a principal causa dentro da questão bucal. Então eu achei super importante abordar esse assunto com vocês. Como que a saburra lingual ela se forma? Ela vai depender de alguns fatores para ter essa formação. Então desde do fluxo salivar, da higienização adequada de dentes e de língua, estresse e depressão podem ocasionar, tá? São fatores que vão levar a algumas situações que provocam a saburra lingual. Por exemplo, o estresse e a depressão, questão de baixa salivação, medicamentos também podem causar a baixa salivação, próteses mal adaptadas e aparelhos ortodônticos, onde vão causar uma descamação na mucosa oral, uma dieta rica em alimentos pastosos e também a gente pode observar fissuras da língua, então a anatomia da língua também que dificultem a higienização ou mesmo que favoreçam o acúmulo da saburra. Tudo isso pode levar a um acúmulo maior da saburra lingual. Outros fatores que a gente pode observar quando o paciente tem hábito de roer unha, objetos, ou se ele for um respirador bucal, aqueles pacientes que tem algum hábito, né, de morder bochecha, morder o lábio, isso também pode auxiliar na formação, na quantidade de saburra lingual. E quando a gente vai poder estar fazendo essa avaliação? Então eu costumo inserir a avaliação da língua dentro do nosso exame clínico. Então o paciente vai para a consulta, a gente tem algumas perguntas que a gente pode inserir na anamnese, eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, e no exame clínico a gente vai avaliar além de dentes, a gente vai olhar a língua também, com um pouco mais de cuidado. E para a gente determinar a intensidade, né, a formação dessa saburra, o grau que está essa saburra lingual, eu uso um protocolo Halitus de grau de saburra lingual, que me determina de 0 a 5 graus de saburra. Então eu vou falar para vocês o que significa isso. E o grau 0, por exemplo, é um paciente que não tem saburra lingual, isso pode acontecer. O grau 1 é um paciente com saburra lingual leve, apenas na região do terço posterior da língua. O grau 2 é uma saburra leve no terço posterior e médio da língua. O grau 3 já é uma saburra moderada, onde a gente vai visualizar apenas no terço posterior da língua. O grau 4 é uma saburra moderada no terço posterior e médio da língua. O grau 5, que é o grau máximo da graduação de saburra, é aquela língua com saburra no grau moderado, né, que vai da região posterior, terço médio e terço anterior da língua. A língua toda coberta por saburra. O que diferencia uma saburra leve da moderada é quando a gente tem uma saburra leve, a gente ainda assim enxerga as papilas. Quando a gente tem uma saburra moderada, a saburra ela cobre essas papilas ao ponto da gente não enxergá-las. Então isso diferencia a leve da moderada e a graduação vai aumentando também conforme o quantos terços da língua essa saburra está
cobrindo. É muito mais comum a gente ter essa burra no terço posterior da língua do que no terço anterior. Basta você olhar no espelho e olhar a coloração da tua língua. Provavelmente a ponta da língua ela vai ser mais rosada, mais avermelhada e a parte posterior mais esbranquiçada. Então lá atrás é uma região com baixo teor de oxigênio, onde a higienização é mais difícil. Então isso tudo faz essa diferenciação do acúmulo da região e da quantidade de saburra na nossa língua. Outra questão, como eu tinha comentado, é a morfologia da língua. Então, anquiloglossia, que é a língua presa, língua fissurada, língua pilosa, são fatores também que podem estar associados a uma quantidade maior ou não de saburra lingual naquele paciente. É importante observar a anatomia mesmo da língua, certo? Como eu descobri a importância de realizar a limpeza de língua? Então, eu demorei muito tempo para começar a fazer isso, eu demorei até comigo mesma a ter esse hábito. Não aprendi com os meus pais na infância, não aprendi na faculdade, em uma aula com o professor, e eu aprendi quando eu terminei a faculdade, acabei me atualizando nessa área, tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais que já atuavam com halitose e para mim era uma novidade e eu tive a oportunidade de conhecer o assunto, as técnicas de diagnóstico e de tratamento. Então a partir dessa época, que eu tinha uns 22 anos quando eu terminei a faculdade, eu comecei a realizar a higiene da língua, da minha língua, né? E consequentemente acabei orientando a minha família, os meus pacientes começaram a receber automaticamente essa orientação no final de cada consulta preventiva que eu fazia. E isso virou uma rotina muito tranquila, muito simples para mim, um hábito mesmo muito comum e que agrega bastante isso no consultório e de valor para os pacientes também, né? Outra situação, o porquê que é tão importante a gente fazer a avaliação da saburra lingual? Ah, Carol, mas eu nunca fiz essa graduação da saburra, eu nunca reparei muito na língua do meu paciente. É realmente importante, né? Até onde? Então, como que é interessante a gente fazer? Pega um espelho, dá na mão do seu paciente, manda ele pôr a língua para fora, mostrar a língua mesmo, e ele vai ver a língua dele, né? Pergunta, você tem hábito de limpar a sua língua? Você usa algum raspador? Você usa alguma escova? Então, se ele tem o hábito, ele já vai te falar, eu limpo com a escova, eu limpo com a região posterior, a parte de trás da cabeça da escova tem umas ranhuras, eu uso essa parte para limpar minha língua, eu uso um raspador de língua. Então é interessante você saber o que esse paciente tem usado para limpar a língua, caso ele já tenha esse hábito. E se ele faz isso todo dia, se existe uma frequência mesmo em tudo isso. Então é super importante você mandar ele olhar a língua no espelho, você conseguir avaliar esse grau de saburra junto com ele, mostrar para ele isso. E muitas vezes, o que a gente vai ter de benefício por avaliar essa língua? A gente e o paciente. A gente pode estar prevenindo a instalação e a progressão de uma doença periodontal, até porque a gente sabe que muitas bactérias que causam a doença periodontal são as mesmas das que causam a halitose. São bactérias anaeróbias, proteolíticas gram-negativas. Então, muitas vezes o paciente realiza uma raspagem, uma profilaxia, uma limpeza profissional e não cuida da língua. Então, as bactérias persistem ali na região do dorso lingual e vão voltar a colonizar os sítios de sulco gengival, as regiões que estavam aparentemente limpas pela profilaxia, pela raspagem, porém as bactérias não foram removidas da língua, não estão sendo mantidas fora dessa região, né, em menor quantidade ao ponto de não provocar, de não instalar ou progredir a doença periodontal, seja uma gengivite, seja uma periodontite. Então a gente tem uma relação muito grande da halitose com a periodontia. E para nós, profissionais da odontologia, isso é um benefício muito grande quando a gente faz uma orientação de higiene mais completa, podendo passar para o paciente toda essa orientação, incluindo, além de escovação, fio dental, também a higiene da língua corretamente, com o uso de um raspador, não apenas só com o uso de uma escova.
E aí a gente vai ter esse benefício de reduzir drasticamente o número de micro-organismos ali na boca e tem um benefício de uma saúde periodontal. O paciente muitas vezes vai relatar no retorno, após o início desse novo procedimento, se ele não tinha esse hábito, a melhora do paladar e do hálito. Às vezes o paciente não te relata necessariamente o problema, olha, doutor, eu tenho um mau hálito, eu não sei o que eu faço. Mas o fato dele começar a fazer esse procedimento pode trazer para ele a diferenciação, a percepção da novidade, né? Desse paladar, desse novo hálito. Então aí ele vai conseguir te relatar com um pouquinho mais de propriedade e é muito gratificante para a gente receber do paciente esse feedback. E além disso, a questão das bactérias reduzidas significa os compostos sulfurados voláteis reduzidos. Esses compostos, eles são o que a bactéria vai estar liberando ali na boca como resposta ao que ela metabolizou, a tudo que ela estava ali se nutrindo dessa saburra, dessa sujeira, dessas células descamadas, desses restos de alimentos, dos substratos proteicos que ela estava ali tendo para se proliferar e, consequentemente, gerando mau hálito, que são esses compostos sulfurados voláteis. Numa oportunidade eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre eles para vocês. Então, se a gente não realizar essa orientação de higiene completa, a gente pode perder muita coisa, né? E eu fico assim bastante preocupada quando eu vejo, ainda nos dias de hoje, que alguns pacientes nunca receberam a orientação de higiene de língua. Nossa, é a primeira vez que alguém fala disso pra mim, eu recebo muito esse tipo de feedback. Então eu falo, poxa, então antes de mim esse paciente nunca ouviu falar em limpeza de língua e essa língua tá ali nesse estado por um motivo de falta de orientação mesmo. Então é um hábito que é interessante a gente inserir na rotina diariamente do paciente. Você pode, pelo grau de saburra, então um paciente que não tem a saburra ou um grau de saburra leve, você pode inserir essa rotina com uma frequência de uma vez ao dia. Eu gosto de fazer isso pela manhã, já que à noite a nossa salivação vai ter um fluxo reduzido e a formação de saburra ela pode aumentar por conta disso. Então o hálito da manhã ele é fisiológico, a maioria das pessoas apresentam, devido justamente a essa redução do fluxo, a uma respiração bucal que pode acontecer, um paciente que ronca. Então, a higienização da língua pela manhã é muito interessante. E um paciente que você observar que ele tem de grau 3 a 5 de saburra, que são graus de saburra mais predominante, um grau moderado, a gente pode fazer a higiene de língua 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Vocês vão ouvir muitas objeções, talvez, dos pacientes. Ah, eu não limpo a língua porque eu tenho ânsia. Ah, eu não consigo limpar a minha língua. Ah, eu limpo, mas eu não acho que eu limpo. Ou eu limpo e a minha língua fica machucada. Então, assim, a gente tem que ponderar na orientação como deve ser realizado a limpeza de língua. E é super importante ter a mão bem suave, bem leve. O raspador de língua, geralmente vendido em farmácia, ele já tem uma aresta apropriada para fazer essa remoção mecânica e efetiva. Então não há necessidade de uso de força, senão o paciente pode acabar realmente se machucando. E não é essa a intenção. Inclusive é importante ressaltar aqui que às vezes um paciente que usa um raspador de língua com muita força, né, pode até ter um problema de piora de saburra, porque ele vai estar causando uma descamação ali da língua. Então isso não é interessante. É super importante falar para o paciente e, se possível, mostrar para ele como é a pressão do raspador sobre a língua. E é uma pressão extremamente suave. Então, ao invés de você passar o raspador 2 vezes com força, tentando remover tudo que você não removeu no dia, é melhor você passar por várias vezes. Eu costumo contar até 10 e com a mão muito suave. E essas várias vezes com a mão bem leve, vai ter uma remoção também da saburra. A remoção da saburra, ela não acontece toda ali naquele momento. Então, um paciente que nunca raspou,
e vai começar a fazer a raspagem de língua, a higienização correta, ele não vai ver a língua dele ficar com uma coloração melhor no primeiro dia que ele está iniciando o processo. Ele vai ver isso com o passar dos dias. Então, com uma semana, 15 dias, aí ele vai conseguir observar uma diferença na coloração. E é muito interessante quando a gente anota na ficha do paciente o grau de saburra ou como estava a situação da língua dele na primeira consulta. E após o período que ele conseguiu fazer a higienização, ele vai fazendo retornos com você, você avalia a língua dele e realmente verifica se está sendo efetivo a limpeza de língua. Então é muito interessante que a gente consegue acompanhar a progressão do uso do raspador, de como o paciente está fazendo. Você pode perguntar para ele se está tendo alguma dúvida. Eu tenho o hábito de entregar um kit de higiene oral para os meus pacientes, onde tem uma escova, um fio dental e eu já incluo um raspador de língua. Então na própria consulta eu abro o raspador de língua e demonstro para ele como é feito essa limpeza corretamente. Para ser mais fácil, eu oriento até que a gente segure a ponta da língua do paciente com uma gaze e faça o movimento com muito cuidado. O limite posterior da língua é o V-lingual. Então a gente enxerga as papilas valadas lá atrás que são mais altas e oriento que aquelas bolinhas que estão lá no fundo não devem ser raspadas, não devem receber o raspador sobre elas. Então é dali para frente, que é o V-lingual, o limite posterior da limpeza de língua. Então, se for possível você demonstrar para o paciente, ótimo. Se não, você pode falar para o paciente adquirir na farmácia, existem vários modelos, variados preços, existe raspador de R$5, existe raspador de até R$20. Mas o investimento nesse produto, ele é muito baixo frente aos benefícios que ele vai trazer para o paciente. Então é muito importante relatar. Essa orientação de higiene eu também faço sempre por escrito, além de falar, para o paciente não ficar na preocupação de guardar todas as informações e prestar atenção no processo de limpeza mesmo, de como tem que ser feito. Eu falo para ele, não se preocupa, tudo que eu estou te falando eu vou te entregar por escrito no final da consulta. Então, isso deixa o paciente mais relaxado e atento ao procedimento em si, porque ele vai levar todas as orientações depois, ele vai poder ler em casa, ele vai poder, eu até brinco, cola ali onde você consegue ver, dentro do espelho do banheiro, dentro do armário, em algum lugar que você visualize essa sequência e faça rotineiramente, pelo menos uma vez ao dia, aquela sequência bem completa. E aí no final dessa higienização tem sempre a raspagem de língua. Em relação a essa parte de orientação de higiene, eu acredito que cada profissional tem o seu jeito, tem as suas preferências. Alguns indicam as marcas, outros não, só indicam como deve ser, por exemplo, a questão da escova, uma escova de cabeça pequena, cerdas macias. Então fica a critério de cada um. O raspador eu acabo entregando um, que é o da minha preferência, mas existem vários. Então também pretendo fazer uma aula mostrando para vocês aqui quais são os tipos de raspadores que a gente tem no mercado, para vocês entenderem um pouquinho as diferenças, o porquê de um ou de outro. Mas eu sempre falo para o paciente que ele vai encontrar o modelo que ele se adapta melhor e que ele use o que ele prefira. Porque não tem como a gente falar, usa esse que é o melhor. Às vezes para o paciente o melhor é outro. Então eu dou um, mas eu deixo o paciente com total liberdade de escolher o que ele vai se adaptar melhor, certo? Em relação ao tipo de problema que a saburra lingual pode gerar para o paciente, isso é uma coisa que eu costumo também evidenciar na consulta para ele ver a importância do procedimento e ele realmente começar a fazer. Então, a gente sabe que muitas bactérias bucais, principalmente relacionadas à questão periodontal, quando a gente faz essa higiene de língua associada à nossa limpeza profissional, a gente vai ter uma redução do nível de bactérias e essas condições periodontais vão estar melhor. Então a gente vai reduzir as incidências realmente das patologias, das ocorrências de patologias vasculares
que podem ter sido originadas de uma doença periodontal, de bactérias que estavam na boca. Essas patologias vasculares, quando eu falo, possíveis consequências delas são as doenças cardíacas, cerebrais, além de um parto prematuro, de um aborto, de pneumonia. Então, assim, o tamanho do assunto é muito grande e muito relevante. Então, o paciente, quando ele está ali saudável, ele tem uma tendência menor a ter problemas. Ele está, de uma certa forma, mais protegido. Mas pega um paciente hospitalizado, onde a imunidade dele está reduzida. Observa a língua dele. No primeiro dia que ele foi internado, a língua está numa coloração, está numa situação. A própria boca, os lábios do paciente, a gente vê uma diferença do primeiro dia de uma internação até o último dia, mesmo que seja 3 dias, 5 dias que esse paciente fica internado, ele vai ter uma alteração de coloração de língua, então a deficiência de higienização ali na situação que ele se encontra, a questão da salivação reduzida, isso tudo vai deixar a questão bacteriana piorada, né? O nível de bactérias pode aumentar nesse período, então a gente consegue visualizar isso clinicamente. Os dentistas que estão hoje em dia atuando em UTI, eles me relatam muito isso e a relação muito grande dessa questão de proteger o ambiente bucal, evitando problemas sistêmicos que podem ser desencadeados ali dentro do hospital mesmo. Então é uma importância muito além do que só o consultório, muito além do que a gente imagina. Isso a gente previne essas questões sistêmicas de uma forma relevante e que para o paciente que está ali, às vezes na hora ele não pensa nisso, ele vai depender mesmo de um profissional orientando ou de que o profissional oriente um cuidador se for necessário. E outra coisa que é bem relevante também a gente falar, que é muito mais comum em idosos a prevalência de sabor lingual. Justamente porque os idosos eles têm uma quantidade de medicação maior ingeridas no dia a dia, a questão salivar, o fluxo salivar reduzido e outros problemas que vão se associando. Então, é muito além do que simplesmente melhorar o hálito. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui para vocês, porque eu vejo bastante importância em falar sobre a saburra lingual. E até vou citar para vocês alguma coisinha sobre a parte de estudos que a gente tem visto bastante. Então, em estudos científicos, não existe uma diferença entre homem e mulher, porém, por exemplo, já em questão das mulheres terem a menopausa, alterações hormonais, pode aparecer um pouquinho mais frequentemente nas mulheres, a questão da saburra. Quando a gente fala em estresse, ansiedade, depressão, isso daí é o mal do século, né? Não tem um paciente que não passe por um período com esses problemas ou não viva na correria do dia a dia com essas situações dentro deles, né? Que é a questão da ansiedade, da depressão. Então, está sendo cada vez mais comum a gente observar como consequência a saburra lingual, consequência de tudo isso, dessa vida rotineira corrida. Então, é bem interessante a gente poder abordar o paciente com uma visão mais holística, uma abordagem que a gente não está só olhando boca, a gente está olhando o paciente como um todo. Então, quando a gente insere questões na anamnese, a gente faz um bate-papo mesmo com o paciente, ele se sente acolhido, ele se sente realmente cuidado de uma forma de saúde geral, que a gente está aqui para isso, para cuidar do paciente, não só olhar a boca dele, não só fazer uma restauração, uma prótese ou um implante, é muito além disso. E quando eu falo de saburra, eu não falo apenas para periodontista ou para clínico geral. Isso serve para qualquer profissional, para qualquer especialista da odontologia que está ali no dia a dia. E muitas vezes o que acontece, o paciente não necessariamente vai chegar no seu consultório reclamando, se queixando da coloração da língua, ou falando, olha doutor, eu tenho mau hálito, porque simplesmente ele pode achar que não é você que vai resolver esse problema.
A gente tem a questão do mito de acharem que o mau hálito, por exemplo, vem do estômago. Então, muitos pacientes, antes mesmo de chegarem ao especialista de halitose, que é o que acontece comigo, já passaram por diversos profissionais. Passaram por dentistas e geralmente o que eles me relatam? É até engraçado. Eu já fui no dentista para ver esse problema, ele fez limpeza, me fez uma orientação de higiene, me passou qual produto eu deveria usar, mas eu continuei com o problema. Então, assim, além de dentistas, muitas vezes eles já consultaram otorrinos, gastros, já realizaram um exame, já tomaram medicação. Então, a gente tem muito paciente nessa situação por aí, que procuram uma ajuda e não obtém. E muitas vezes, uma orientação de limpeza de língua, de eliminação de sabor lingual, ela é tão importante que a gente já economiza do paciente essas idas a médicos, a realização de exames desnecessários às vezes. Então, a minha intenção aqui é de conscientizar os cirurgiões dentistas que você é sim o responsável por mostrar para o paciente que a questão do hálito, a questão bacteriana na boca, ela é muito forte e muito importante, e que a gente tem sim o compromisso de reduzir isso, de melhorar essa condição bucal, pensando na questão sistêmica desse paciente também. Então não espera o paciente chegar para você e falar: doutor, eu tô com mau hálito, o que eu faço? Comece a olhar o seu paciente de outra forma, olha a língua dele, já é um primeiro passo e muito importante, porque a sabor lingual é a principal causa do mau hálito. E 30% da população apresenta o problema de halitose. Carol, então só 30% dos meus pacientes eu precisaria dar esse tipo de orientação? Não, você vai dar essa orientação a todos de forma preventiva. A gente vai fazer uma orientação para que esse paciente lá na frente, se ele não tem essa borra hoje, ele não venha a ter, ou ele saiba da importância de manter a limpeza da língua. Eu brinco que a língua ela é um tapete, e esse tapete ele tem que ser limpo, né? Então, passar, por exemplo, só a escova de dentes ali sobre a língua é como se eu abanasse esse tapete. Não vai ter uma eficiência de higienização. E quando eu uso um raspador, eu vou conseguir realmente fazer uma remoção mecânica dessa placa, dessa matéria orgânica sobre a língua, dessa saburra. Então, o meu resultado final é muito melhor com o raspador. Isso é extremamente claro. Então é importante passar isso para o paciente, para ele entender a importância e ele realmente iniciar esse processo. Eu sei que às vezes o dentista fala: olha, eu já tenho dificuldade do meu paciente usar o fio dental. Então insira o fio dental e o raspador. É difícil, a gente sabe, os pacientes acham a gente chato. De novo ele vem com essa história de fio dental. Então eu acho que introduzir aí a orientação de usar o raspador vai ser uma novidade, vai agregar valor ali para a sua consulta, de você dar mais uma orientação, às vezes uma orientação até que surpreenda o seu paciente, no sentido de: poxa, ninguém nunca me falou isso. É muito legal ouvir isso do paciente. Nossa, ninguém nunca me falou para limpar a língua. Então, fala: olha, tem estudos que falam sobre a redução de bactérias, sobre a melhora de paladar, e o paciente vai perceber tudo isso e vai te agradecer depois. É muito interessante. Então, é uma questão que eu falo: te incomoda se o paciente pergunta: o que é isso na minha língua? Ou fala: olha, doutor, eu tô com mau hálito. Você sabe responder para o paciente o que ele pode fazer para ter essa melhora, para melhorar a questão da coloração da língua, melhorar o hálito? Você tem uma resposta para o seu paciente? Ou você já pegou um paciente com queixa de halitose e você encaminhou ele para o médico? Olha, vai ver isso lá no gastro, porque deve ser refluxo, deve ser algum problema do seu estômago. Então, pare e repense a forma com que você está conduzindo os seus pacientes. Dê essa atenção especial para eles, tá? Eles merecem. Então, e se você já tem o hábito: não, Carol, eu já tenho o hábito de fazer essa orientação para o meu paciente. Então, reavalie se você está fazendo a orientação correta, orientando qual tipo de raspador ou a forma com que ele deve realizar essa higiene. Por exemplo, a questão da ânsia, que é uma objeção muito grande dos pacientes: eu não faço porque eu tenho ânsia, eu não consigo. Uma dica muito legal é a gente segurar a ponta da língua com uma gaze. Falo para o paciente: compra um pacotão daquele de 500 unidades que vem
500 gases, né? Super baratinho e usa no dia a dia. Você segura a ponta da língua com a gaze e com a outra mão você vai raspar a língua suavemente. Então você tem um controle dessa língua, evitar tanta ânsia de voltar, e você vai chegando aos poucos cada vez mais para trás, né? A região posterior vai sendo alcançada aos poucos. E aí você vai obtendo a confiança e a segurança de ir raspando cada vez melhor, até que você obtenha uma higiene mais eficiente realmente da língua. Então, concluindo aqui a nossa aula de hoje, eu vou dar um passo a passo, como o nosso tema era os passos para você diagnosticar, você verificar e resolver os problemas de saburra lingual do seu paciente, que é a principal causa do mau hálito. A gente tem como primeiro passo incluir na sua anamnese as questões sobre: você raspa a língua? O que você usa para limpar essa língua? Né? Aí você já vai saber se orienta, como orienta, se ele já está fazendo de uma forma ideal, né? E passo 2, exame clínico. Avalie a língua desse paciente. Ah, Carol, gostei dessa opção de falar dos graus de saburra. Então você consegue determinar o grau de saburra do seu paciente numa primeira consulta e reavaliar isso, consultas posteriores, ver se o paciente realmente está tendo uma eficiência na limpeza. Então avalie a língua do seu paciente, olhe no espelho junto com ele, peça para ele pôr a língua para fora e peça para ele olhar e mostra para ele o quanto ela está com a coloração alterada. É muito interessante o paciente enxergar isso. Item 3, você anotar então na ficha do paciente, né, que nível que ele está, para você ter uma comparação depois. Passo 4, mostrar para o paciente como realizar a limpeza da língua. Você pode mostrar isso na hora, com um raspador que você abre, você dê para o seu paciente na consulta. Pode pedir para ele comprar e trazer na próxima consulta e você vai demonstrar para ele. Ou você pode abrir no seu computador um vídeo de higienização de língua, podendo o paciente visualizar como é feita a raspagem. Tudo bem? E item 5, observar a diferença na próxima consulta e complementar a orientação do paciente. Ver se ele teve dificuldade ou elogiar se ele está tendo realmente um resultado positivo. Legal? É muito tranquilo, né? Esse foi mais um programa Descobrindo a Litose. E se você tiver interesse em receber grau de saburra, algum detalhe da aula aqui que você queira mais especificado, a tabela eu posso estar mandando para vocês. Então, quem tiver interesse, me mande um e-mail por direct nas nossas mídias sociais, que é o @alitose-na-prática. Então tem o Insta, tem o Face, ou aqui nos comentários, se você quiser mandar alguma dúvida, ficou alguma coisa para ser respondida, alguma questão que eu não fui muito a fundo. Muitas coisas que eu falo vão aparecer em próximos vídeos, um pouco mais detalhados para vocês. E eu fico sempre à disposição, é um prazer aqui para mim estar promovendo esse conteúdo, uma vontade muito grande de eu poder disseminar esse conhecimento e vocês poderem atender seus pacientes de forma mais global e complementar aí a consulta de vocês, tá bom? Então esse foi mais um programa Descobrindo a Litose. Eu sou a Carolina Taroco e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada!